Fala galera, tudo bem? Professor Pedroso aqui e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje a gente vai falar sobre inequações de primeiro grau e ver como que esse conceito está no nosso dia a dia. Primeiramente, a gente precisa entender o que é uma inequação a partir de um conceito que a gente já conhece, as equações. Então, uma equação é uma sentença matemática com letras e números com uma igualdade. O que determina uma equação é o sinal de igual. E a equação de primeiro grau, ela possui uma única raiz, uma única resposta. Já a inequação, a gente tem um sinal de uma sentença matemática definida com um sinal de desigualdade. Então, x mais 3 é maior que 5. E quais são os valores de x que fazem com que essa sentença seja verdadeira? São os valores de x maiores do que 2. Então, para qualquer valor maior que 2, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5, x igual a 6 e vários valores fazem parte de uma solução de uma inequação de primeiro grau. E onde é que a gente usa a ideia de inequação de primeiro grau? A gente usa na ideia de orçamento pessoal. Então, uma pessoa que tem R$ 50 de orçamento para hoje, então ela não pode gastar mais do que 50. Então, os gastos dela no dia precisam ser o quê? Menores do que R$ 50. Velocidade no trânsito. Então, várias vias têm a velocidade limite, né? A velocidade máxima que a gente pode chegar. Então, no caso, uma velocidade limite de 60 km por hora, então a velocidade tem que ser o quê? Menor ou igual a 60 km por hora. E no transporte escolar também, vários tipos de transporte coletivo, existe um valor limite, uma quantidade limite de pessoas que podem estar dentro daquele transporte. Num ônibus, por exemplo, então, se a capacidade de um ônibus é 40 alunos, então a quantidade de passageiros, de alunos sendo transportados nesse ônibus tem que ser menor ou igual a 40. Um exemplo prático para a nossa aula de hoje. Então, João recebe uma mesada e quer comprar um lanche que custa R$ 12. Quanto ele pode gastar em outras coisas? Então, o primeiro passo para a gente solucionar esse problema é montar uma inequação. Então, como que eu vou montar uma inequação? O que eu quero saber? Eu quero saber o valor que o João pode gastar em outras coisas. Como não tem esse valor explícito no texto, eu vou utilizar uma variável, né? Uma letra. Então, x é o valor que o João quer gastar com outras coisas. Então, ele quer comprar um lanche. O lanche que ele vai comprar custa R$ 12. Então, x mais 12, que é o que ele vai gastar, né? Outras coisas, dinheiro. Então, outras coisas, dinheiro do lanche. Então, essa quantia, né, que ele vai gastar tem que ser o quê? Menor do que R$ 30. Então, a primeira parte que a gente vai abordar é a gente montar uma inequação. Depois que eu montei a inequação, eu vou resolver a inequação. E como que a gente resolve uma inequação? A ideia é isolar a variável x em um dos lados da minha inequação. Então, tem x mais 12, a mesma ideia que a gente utiliza na solução de equações, a gente vai usar na solução de inequações. Então, eu vou fazer x mais 12, eu vou subtrair 12
dos dois lados da desigualdade. Então, menos 12 é menor do que 30 menos 12. Então, eu subtraí 12 dos dois lados. Então, x mais 12 menos 12 continua sendo menor do que 30 menos 12. Tudo que eu fiz desse lado esquerdo, no primeiro membro, eu também fiz no segundo membro, no lado direito da minha desigualdade. Então, x mais 12 menos 12 ó, 12 menos 12, 0. E 30 menos 12 é 18. Então, qual é a resposta aqui? Ó? O gasto com outras coisas de João tem que ser o quê? No máximo R$18 em outras coisas. Então, como que a gente resolve uma inequação? Primeira coisa, isola a incógnita de um lado da inequação. Segundo passo, vamos somar ou subtrair números dos dois lados. Terceiro passo, multiplicar ou dividir por números positivos. Nesse caso que a gente fez, a gente não precisou nem multiplicar e nem dividir a inequação. E quando a gente for multiplicar ou dividir por um número negativo, a gente precisa inverter o sinal da inequação. Então, outro exemplo aqui, ó. Ana quer comprar figurinhas que custam R$2 cada. Ela tem R$15. Quantas figurinhas Ana pode comprar? A primeira etapa, eu quero determinar uma inequação que resolva esse problema. Então, qual que é o valor desconhecido? É o número de figurinhas, que eu vou chamar de N. Então, N, número de figurinhas, vezes o preço da figurinha, que custa R$2 cada. Tem que ser o quê? Menor ou igual a 15. Então, N vezes 2 menor ou igual a 15. Agora aqui, ó, eu estou multiplicando a variável por 2. Então, eu quero dividir os dois lados da minha desigualdade por 2. Então, N vezes 2 dividido por 2 tem que ser menor ou igual a 15. N vezes 2 dividido por 2, a gente vai simplificar essa expressão. 2 dividido por 2 dá 1. Então, o que sobrou aqui para a gente? O resultado vai ser o quê? N menor ou igual a 15 meios. E quantos são 15 meios? 15 meios. A gente pode ver o quê? Ana vai poder comprar o quê? 7 figurinhas. Por que 7 figurinhas? Sendo que 15 dividido por 2 são 7,5. 15 figurinhas porque a Ana não pode comprar um pedaço de figurinha. As figurinhas são vendidas inteiras, não se vende um pedaço de figurinha. Então, por isso que a Ana só pode comprar no máximo 7 figurinhas. Então agora vamos fazer uma atividade rápida. Pensa uma situação no seu dia a dia que você precisa respeitar um limite máximo ou um limite mínimo. Então, exemplo, tempo de tela, quantidade de doces que você come, quantidade de horas de estudo. Então, tudo isso são situações que a gente pode utilizar em equações. Então, tempo de tela, os pais limitam o uso do celular. Então, tempo
menor ou igual a 2 horas por dia. Quantidade de horas de estudo para a gente ter um bom rendimento, um bom desempenho. Quantidade de estudo é melhor que ele seja o quê? Maior, igual do que 1 hora por dia. Então, para ter boas notas, eu preciso estudar no mínimo 1 hora por dia. A alimentação. Então, o limite de doces, a quantidade de açúcar que eu como, precisa ser menor ou igual a 25 gramas por dia. Então, tem um limite, é o máximo de açúcar que é recomendável consumir por dia. E na economia, a meta de poupança é guardar mais do que R$ 10 por semana. Então, se eu poupar um pouquinho, você poupar um pouquinho, o mínimo que você tem que guardar por semana, R$ 10 daquele dinheirinho que você consegue ganhar para comprar o lanche da escola. Então, os sinais que a gente usa nas inequações. Então, o primeiro sinal que a gente utiliza na inequação é o sinal de maior. X maior que 5 significa que x pode ser qualquer número maior que 5. Menor que. Então, no caso, x menor que 10. O que isso significa? Significa que o x pode ser qualquer número menor que 10. Maior ou igual. Aqui, agora, o x também pode ser 8. Então, o valor mínimo que o x pode assumir é 8. Então, ele pode ser 8 ou mais. Quando a gente falou aqui do x maior que 5, ele é maior. Ele não pode ser 5. Aqui, o x pode ser 8 ou mais. E menor ou igual. O x menor ou igual a 15. Significa o quê? Que x pode ser 15 ou menos. Diferente do que a gente falou aqui em x menor que 10. O x não pode ser 10. Pode ser 9, 8, 7. Agora, x menor ou igual a 15, ele pode ser 15, 14, 13, 12. Bom, então a gente já descobriu um superpoder nesse estudo de inequações. O que a gente descobriu hoje? Que inequação pode ser utilizado para tomada de decisões. Então você sabe como estabelecer limites inteligentes. Então, quantidade de açúcar, quantidade de tempo que você vai ficar na tela do celular, a quantidade de dinheiro que você pode gastar, o planejamento. Então você pode planejar melhor os seus gastos, as suas metas, alcançar metas. Raciocínio lógico. Então a gente desenvolveu uma ferramenta poderosíssima para resolver problemas do dia a dia. E isso também pode ser aplicado em jogos, que a gente vai ver na próxima aula um exemplo de como que a gente pode aplicar inequações nos nossos jogos. E continue explorando. As inequações estão em toda parte. Descubra mais aplicações. Como que você aplica inequação no seu dia a dia? Então, elas são aliadas. Elas vão nos ajudar a tomar decisões mais inteligentes no nosso dia a dia. Então, é isso aí. Espero ter ajudado. Posso